bem-vindos à nossa segunda aula da técnica Mulher Iluminada. Lembra da nossa metodologia? Princípio, teoria e prática? Pois é, na aula passada eu te dei a teoria, desculpa. Na aula passada eu te dei toda a teoria que você vai precisar agora. Só que lembra que eu te disse que eu ia comprovar de forma prática? Pois é, chegou a hora. E hoje nós vamos falar dos mitos. Mitos da oxidante de 20, de 10, 20, 30 e 40 volumes. Aquelas famosas OX, que foi o apelido que eu criei carinhosamente para a oxidante. Existe um grande mito do qual a OX de 20 e a OX de 10 são apenas para tonalizar ou colorir cabelos com a base baixa. Esquece. Com a OX de 20 eu consigo chegar a um cabelo blonde. Juro por Deus. E a OX de 10 eu quase não trabalho. Então, ao invés de você comprar OX de 10, de 20, 30 e 40, joga tudo fora. É dinheiro perdido. Você vai comprar somente a OX de 20. Com ela eu consigo fazer todas as técnicas no meu espaço de beleza. E eu vou te comprovar agora o porquê que eu só uso OX de 20. Nesse momento vocês não vão me ver porque eu quero toda a atenção de vocês voltada para esses copos, essas taças. Verifique que todas as quantidades de água está exatamente igual. E aqui nós temos vitamina C. Por quê? Porque ela oxida. Eu quero mostrar para vocês o que a OX faz na prática quando ela entra em contato com o pó descolorante. Aqui nós temos apenas uma pastilha que representa a oxidante de 10 volumes. Duas pastilhas para representar a oxidante de 20 volumes. 3 pastilhas para representar a oxidante de 30 volumes e 4 pastilhas para vocês verem o que acontece da reação da oxidante com o pó quando entra em contato com a oxidante de 40 volumes. Então eu vou juntar aqui, vou pedir ajuda aqui do meu cameraman, porque precisa cair ao mesmo tempo para vocês verem como é a função. Bora lá, câmera? No 3. 1, 2, 3. Eu quero que vocês verifiquem aonde tem maior efervescência. Não precisa nem eu dizer ser expert. Vou até colocar assim que eu acho que fica melhor para vocês verem. Aonde tem um boom maior? Na oxidante de 40 volumes. Aonde que tem um boom um pouco menor? Na de 30. E aonde que tem um boom razoável? Na de 20 e quase nada na de 10. Mas eu quero que vocês vejam daqui a pouco, daqui a 30 minutos, eu vou mostrar para vocês qual oxidante continua agindo e qual oxidante estabiliza. Ela para de vez. Enquanto nossos OX vão agindo, eu vou aqui trazer a atenção de vocês para que vocês entendam esse processo. Por que eu não utilizo a OX de 30 nem de 40 volumes? Primeiro, porque eu não preciso de uma explosão rápida. Eu preciso de uma explosão eficaz, constante, estabilizada. A OX de 20, de todas as 4, é a única que ela continua a explosão igual, do início ao fim. Você já pensou, você utilizar um OX de 40 volumes aqui na base do cabelo? Quando você chega no topo, esse cabelo, ou de duas uma, ele já está muito claro ou ele já estourou. Então, para evitar de você, leva cliente para o lavatório, traz para a cadeira, leva cliente para o lavatório, traz da cadeira, por que não trabalhar com OX de 20, que ela te dá a tranquilidade de chegar no meio da cabeça e você pode desenhar todo o restante do cabelo e volta para tirar apenas a parte de trás, enquanto a parte da frente age. É muito mais prático para você e para sua cliente. E você também não precisa ter o medo de estourar o cabelo. Ou, um dos erros que acontece, quando você vai fazer morena iluminada, que você utiliza um OX mais forte aqui, ou até mesmo a intermediária, a de 30 volumes. Quando você chega no meio da cabeça, essa mecha ela abriu mais. Então ela vai estar bem mais clara do que aqui. Ou você vai ficar esperando ela agir para ficar no mesmo tom, ou você vai criar agonia porque você já marcou outra cliente que você precisa tirar. E aí onde tem duas cores de cabelo, a cliente não vai chegar com um resultado uniforme em casa. E é um dos problemas mais causados no salão. Então utiliza o OX de 20, ela abre mais devagar, mas ela te dá segurança. Se você for lenta que nem eu, para executar uma cabeça toda, a OX de 20 te dá segurança para tu trabalhar em toda a cabeça
com tranquilidade, sem medo dessa parte que foi aonde você começou, tá estourando ou tá numa cor diferente. Verifique quais OX continuam agindo. Se você vê a 10, ela já parou, ela estabilizou. Porém, a 20, 30 e 40 continuam. Mas se você ver, a de 40 continua com mais força. Ou seja, sabe aquela história de quebrar cabelo e estourar cabelo? É justamente porque é muita força em pouco tempo. Por que a de 30 também não é utilizada? Porque a força que ela está, e foram jogadas ao mesmo tempo, lembrem, está praticamente igual à de 40, ou seja, ela também estoura cabelo. E a de 20, apesar de estar fraquinha, ela continua agindo. Ela vai agir por muito mais tempo do que as outras OX que tiveram uma explosão no início. Então, com a OX de 20, é mais demorado o processo, mas você pode garantir para a sua cliente que vai dar certo com segurança, sem estourar o cabelo da cliente. Garantido, isso tem 10 anos que eu trabalho com essa OX e eu posso garantir para vocês que eu consigo os mesmos resultados. 30 minutos depois, eu quero que vocês atentem para qual OX continua agindo. Olha o tanto de bolhas que eu ainda tenho aqui na lateral. Arnaldo, baixa aqui para mim. Aqui na lateral da minha OX de 20. Isso significa que ela continua agindo de forma constante. Ou seja, ela não faz uma explosão no início e para, mas ela age de forma estabilizada. Esse é o segredo da OX de 20. Agora olhem só para a OX de 40. Eu inverti aqui, com licença, gente. Erros de gravação, percurso. De 30 e 40, eu já não tenho mais explosão. Ou seja, se eu conseguir abrir na cor que eu queria ou não, ela simplesmente não vai abrir mais. Sabe aquela técnica que alguns profissionais utilizam de repassar o pó? Você vai gastar mais produto sem necessidade. Você vai passar mais produto no cabelo para ele abrir na cor que você quer, sendo que a OX de 20 já resolve isso de uma vez só. Vamos lá para o segundo erro, divisão. Se nós temos uma cabeça que faz todo esse formato, por que que eu vou fazer as mechas nesse sentido de horizontal até topo? Não, esquece. Se minha cabeça é redonda ou é oval, eu vou acompanhar o ritmo dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sempre acompanhando, terminei essa primeira parte, aí eu vou pegar aqui, ó, pertinho da orelha. Pego aqui, vira aqui, modelo. Vou fazer meu zigue-zague, pego mais essa mecha. Depois, continuo aqui e vou pegar, vira aqui, modelo, sabe essa parte? Zigue-zague pra cá. Por quê? Porque assim eu consigo chegar perto do couro cabeludo. E assim eu evito manchas. Por quê? Porque eu estou acompanhando o crescimento do cabelo da minha cliente. E não simplesmente fazendo marcações retas. Nossa cabeça não é reta. Então eu preciso acompanhar o crescimento do cabelo. Vamos agora para a terceira e última etapa de erros, que é a cor. Aqui nós temos as bases: louro, louro escuro, louro claro, louro ultra claro, louro blonde, ok? São as bases 6, 7, 8, 9 e 10. Agora nós vamos saber quais os subtons. Esses aqui eu quero que vocês entendam, são as cores primárias. Tudo que vem antes do ponto, vou até tirar esses pontinhos aqui para vocês não se confundirem, são as cores primárias. 6, 7, 8, 9 e 10. Nós costumamos dizer que são as cores puras ou primárias. Beleza? Agora nós vamos para o ponto, porque aqui nós vamos ter as cores secundárias. Essas cores são o que formam as nuances. A iluminação, ela não é causada pela base, ela é causada pela cor secundária. Vou dar um truque para vocês. O 3 na tabela de cor significa dourado ou amarelo. Ou seja, causa profundidade, cores quentes, tem 3. Tudo que tiver 3 depois do ponto, pode ter certeza que tem fundo amarelo ou dourado. E o 7, que é um dos fundos que eu gosto de utilizar também para a técnica mulher iluminada, porque significa marrom. Ou seja, se eu tenho um 6.3, eu tenho um louro dourado. E essa cor você pode tonalizar a mecha da sua cliente no final da morena iluminada. Como os 3, 7.3, é a cor secundária. Mas a minha cliente, Priscila, não quer dourado, ela quer mais quente, ela quer amarronzado. Então a segunda cor após o ponto vai ser o 7, porque é marrom. Tudo que
tem 7 depois do número tem marrom. Priscila, mas a minha cliente ainda é mais exigente. Ela quer um marrom dourado. Ok, então a gente vai pegar o número 3, que significa o amarelo na tabela de cores, significa o dourado. Então, 6, 7, 3, 7, 3, 8, 7, 3, 9, 7, 3. Não, Priscila, minha cliente ela quer mais dourado e menos marrom. Então nós vamos só inverter. Nós vamos colocar o 3 na frente e o 7 depois. Eu tenho um louro claro, dourado, levemente amarronzado. Você só precisa entender qual cor pertence a qual numeração, para que você não se perca na hora de fazer a tonalização, que é a finalização das mechas. E aqui eu tenho uns exemplos. 9,3, louro muito claro, dourado. 8,3, que é o louro claro, dourado. 7,3, que é o louro médio dourado. 6,3, que é o louro escuro dourado. Não uso 5. Vocês percebem que nessa tabela de cores que eu uso para tonalizar o moreno iluminado, eu não uso nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, nem 1. Por quê? Porque são cores de profundidade. Você não vai conseguir iluminar a sua cliente utilizando essas bases. Então, não utiliza. Você tem que ter essas bases com esses números fantasias, ou 3 ou 7. Se tem 3 na frente do 7, significa que a coloração tem mais dourado do que marrom. Se o 7 está na frente, significa que tem mais marrom do que dourado. Pronto, simplifiquei para vocês. O que eu demorei anos para descobrir, fiz muito curso de colorimetria para dominar essa técnica, eu expliquei em poucos minutos para vocês. Depois de tudo isso que eu te ensinei, eu tenho certeza que muita dúvida que você tinha ao longo dos anos, ou se você está iniciando a carreira, eu te mostrei de forma bem simplificada o que eu tive que mastigar durante 10 anos. Mas não parou por aí. E na próxima aula você vai conhecer o nosso método Mulher Iluminada, porque tudo isso que eu te ensinei até agora, lembra do método PTP? Princípio, teoria e prática, eu só te ensinei o método PTP, mas a técnica Mulher Iluminada vai ficar para a próxima aula.